Pronto. Olha, eu vou falar um pouquinho do projeto, assim, só para te apresentar, né? E se caso esse vídeo se torne público, as pessoas poderem também saber do que se trata e tal, né? Devagarinho, fala mais alto, por favor. Tá bom. Esse vídeo, esse projeto é um projeto sobre o Adilson, né? É um projeto, uma dança para Adilson. Eu consegui pela lei Aldir Blanc, né? Pela Prefeitura de Santo André, pela Secretaria de Cultura de Santo André, e venho fazendo uma série de entrevistas, de conversas com amigos que eu fui conseguindo encontrar pela internet, pela indicação de outros e tal, né? Então, eu estou gravando essas conversas para me ajudar nesse processo dessa dança, tá certo? Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? Você quer que eu me apresente a isso? Sim. Assim, você fala um pouco sobre... Maria da Graça, né? Sim, pode falar. Está ouvindo? Tá cortando um pouquinho o áudio. A sua Então, imagem paralisou aqui um pouquinho. Pode meu falar. nome é Maria da Graça. O que mais você quer? É assim, eu sempre peço para as pessoas, assim, eu me lembro muito como eu conheci ele, né? Eu tenho essa curiosidade dos outros amigos, né? De como conheceu o Adilson. Bom, eu e o Adilson nos conhecemos há quase 50 anos atrás, né? Numa circunstância bem legal, os anos de juventude, né, de ambos. Temos a mesma idade, praticamente, e me foi apresentado uma cidade chamada Uberaba, onde é familiar a ele, porque ele estudou lá, fez a odontologia em Uberaba, né? Foi estudante universitário, nasceu na cidade próxima, mas, enfim, quando eu conheci o Adilson, eu já era uma pessoa profissionalmente estável, né? Tinha a minha identidade profissional, estava lecionando na universidade onde eu me formei lá mesmo, em Uberaba, e tinha 22 anos, os dois, né? E através de uma amiga minha, que era chamada Sueli Borges, cuja tia era responsável pelo trabalho de Chico Xavier, e onde o tio do Adilson, um psiquiatra chamado Elias Barbosa, né, tio do Adilson, tinha uma atuação bem forte, bem interessante. Eu acredito que esse, esse médico, tio do Adilson, foi um grande fator assim, de influência, né, nesse processo todo dele. Eu conheci o Adilson, então, em 73, né, através da Sueli. E
eu tinha um modo de encarar a amizade de uma maneira bem especial, um tempo maior, né? Se dedicar aos outros. E o fato de Adilson morar em São Paulo e ter acesso a uma vida cultural mais ativa trazia para mim tipo assim, um certo fascínio, porque o interior oferece muito pouco. Pra você tem uma ideia? Não tem um teatro acho que era um só, que era um universitário, livraria uma só, cinema dois. Enfim, a cidade oferecia muito pouco. E ao conhecer o Adilson, a gente se identificou muito em termos de temperamento, de espiritualidade, um lado jocoso de tratar as coisas, entendeu? Divertido e, ao mesmo tempo, extremamente crítico, né? Adilson era extremamente exigente, né? Intelectualmente. E aí nasceu uma amizade eterna, né? Digamos que eu encontrei no Adilson um elo muito grande de futuro, né? No sentido de ter um aliado de alma, de espírito, de coração. E a partir das idas e vindas do Adilson com os amigos em Uberaba, ele ligava e falava, Graça, não me chamava de Graça, Maria, só ele me chamava de Maria, que na verdade me chamam ou Graça ou da Graça. Adilson, Maria, Maria, cheguei, e no telefone. Eu falei, tá aí, tá, pode ficar que eu já vou te pegar. Bom, a gente só se soltava, se largava das madrugadas, nos sóis que se punham, que nasciam, que não sei o quê, no entardecer, no anoitecer, no amanhecer, só em casa tomava banho, voltava, tomava banho, voltava, tomava banho, voltava. E aí, agora, o que ele vai fazer? E agora? Ah, vamos falar poema agora. Então, agora é o João que vai falar. Então, eram 4 horas da manhã, o João estava dormindo no banco de trás, eu no volante, o Adilson lá direito. Mais um poema. Bom, tá, vamos. E assim vai. 6 horas da manhã, Adilson foi embora, vai dormir. Então, daqui a pouco eu volto, tá bom? E só nos soltávamos quando ele ia para volta, né, para ou na rodoviária ou pegava o carro que tinha chegado. Bom, assim nasceu. Foi assim. Assim nasceu e assim crescemos fortemente ligados. Durante 5 anos, o João chegava, o Fernando chegava, o quem mais chegava? O Mário chegava junto. A Sandra Cutar chegava. Quem mais que me recorda na época? O grande, o Lúcio. Você conheceu o Lúcio? Não, não conheci. Pois é. O Lúcio era um jornalista que tinha um lugar especial na vida do Adilson. Teve, né, um lugar extremamente especial e uma pessoa extremamente generosa, realmente parecido com a Adilson. Então, chegavam, a cidade ficou pequena para mim, porque, na verdade, o que aconteceu? O Adilson foi um. Nossa, eu estou tremendo aqui. O Adilson, ele não é de frio, é de. Bom, o Adilson.
Adilson foi uma revolução na minha vida, foi a revolução dos meus 20 aos 30 anos. Eu acredito que se houvesse um modo de eu voltar a viver os meus 20 aos 30 sem o Adilson, eu seria um outro tipo de pessoa. Isso resume para você no que falar do Adilson representa para mim. Então, falar do Adilson é contar um pouco da minha vida. Não tem como. Por quê? A partir dele, eu pude sair de Uberaba. A partir do Adilson. Porque Uberaba foi o lugar que eu me formei, foi o lugar que também me trouxe uma série de digamos, problemas na área do aspecto provinciano, né? É uma cidade marcada, né, pelas convenções, era uma cidade onde o pobre que sai da periferia só chega até certo estágio na vida se estudar muito. E eu cheguei, eu estudei muito, só que eu não queria mais aquilo. Eu queria ser livre, queria ser eu mesma. E assim, um dia eu fiz uma greve, né, entrei em choque com uma das universidades lá que eu trabalhava e não deu para ficar mais. Ou eu saía de lá, ou eu explodia, eu não conseguia. E o Adilson me ofereceu a acolhida na casa dele, numa situação onde eu tive que deixar para trás uma estabilidade. Eu tinha uma estabilidade, né? Eu era supervisora de uma escola, tinha um cargo efetivo, poderia ter ficado, mas eu queria fazer meu mestrado. Com a ditadura, os mestrados não existiam na área educacional. Fechou. E nos anos 70, com a anistia, com o final da ditadura, a PUC, a USP, elas voltaram a oferecer. Então, estava na hora de sair, para vir para cá. Eu queria ou a Católica de São Paulo ou a USP. Então, na época, eu tinha que arrumar emprego aqui, eu tinha que chegar aqui e mandar dinheiro para minha mãe, porque minha mãe dependia de mim. Então, ou eu fazia um pé de meia para depois mandar pensar na minha identidade financeira aqui, e para isso eu precisava de ajuda. Eu, Adilson, me hospedou um ano na casa deles, nunca me cobrou um tostão. Nada, não pagava nada. Nem para comer, nem para dormir, nem para nada. Eu fiquei um ano na casa da Adilson. Um ano. Certinho, 1978. E ele magnânimo, né? Ele foi um... Eu não sei te explicar, não dá para não tem como esclarecer assim para quem não viveu comigo naquele período o que significava, né? Um amigo que eu tratava como eu era a anfitriã dele lá, de repente eu passo a ser uma consultório que mal cabia as coisas dele, né? Um consultório aparentemente grande para atendimento profissional, mas o que ele tinha era o quarto e o consultório, a área de serviço e a cozinha. E uma área grande, onde os clientes ficavam na sala de espera. E o Adilson não criou nada, obstáculo nenhum. Né? E assim fiquei, o ano de 78. Então, foi
período de muito aprendizado, porque ali nós nos conhecemos realmente um ao outro, né, no dia a dia, não mais assim de vez em quando, e tal, mas a gente aprendeu muito um do outro, né, no sentido de eu caí assim, eu caí de muita ingenuidade, eu tinha uma visão, eu era uma pessoa intelectualizada, mas de pouca base experiencial no campo dos valores e práticas na vida, digamos, na vida moderna. Eu era um pouco inexperiente, digamos, né? Tinha um campo aberto pela frente. E eu tenho a impressão que eu acabei ficando gostando assim, do Adilson, mais do que como amigo, porque era uma coisa tão estranha, tão diferente, sabe? Eu acho que eu idealizei muito o Adilson, no sentido assim, de ter um, um, aquela coisa do hair, do movimento hair, todo aquele movimento hippie que nos aproximava, né? Olha, o Adilson, ele chegava em Uberaba, ele pegava uma camiseta, ele sempre usava branco, então ele vestia uma camiseta toda cheia de espelhinho, assim, no peito. A frente era toda de bordadinha com espelhinho, assim, ó, manga comprida. Uma calça larga, amarrada com cordão, né, dos anos 70. Aí falava, vamos para a danceteria, vamos. Né? Olha, aí eu vou te contar uma coisa, não tinha coisa melhor na vida, era o Aquários, era a gente dançava a noite inteira, entrava. E ele, deixa eu só te explicar uma coisa, Caio, tinha uma coisa no Adilson, assim, admirável. O Adilson representava o arquétipo do machão para mim, sabe, entendeu? Tal, não sei o quê, nunca vi o Adilson, desculpa falar um termo pesado, desmunhecar, nunca. Que elegância. Não é que eu acho que, bem, o Adilson sempre era de uma elegância, assim, ele, enfim, ele era um sedutor, assim, sabe? Ele era um cara sedutor, seduzia, ele é apaixonante, o Adilson. Enfim, agora ali Você, na minha você, situação, eu tinha que arrumar um emprego, né? Aí que começou a preocupação dele. Então ele falava assim, Maria, vai lá no mimeógrafo, roda seu currículo, imprime 30 cópias, põe numa pasta, desce na Avenida Dom Pedro, pega o ônibus até o Parque Dom Pedro, lá em São Paulo, e pega no catálogo telefônico o endereço dessas faculdades e vai procurar. E era assim que eu fazia. Você imagina a preocupação dele, né? Caio não sabia nem onde era a Praça da Sé. Eu nunca, eu nunca tinha vindo em São Paulo. É muita loucura. Eu nunca tinha vindo em São Paulo, nunca. Nem passei para passear. E a Santo André para São Paulo era uma. Eu levei o carro, trouxe o carro, cheio de livro. Não... Aí o Adilson falou: fulano de tal está chegando lá no aeroporto, vamos buscar não sei quem. Aí eu peguei o Fusca e coloquei o Lúcio, não sei mais quem. Aí eu falei, bom, então vamos embora. Quando chegou na 23 de maio, eles começaram assim, é para cá, Maria. Aí eu pegava do lado. Eu sei que a gente passou naquela 23 de maio, e eu, para mim, tanto faz subir como descer. Olha, aí veio um choque tão grande que eu mandei o carro embora para o Uberaba. Nunca mais.
Quer dizer, nunca mais não, só busquei depois, né? Mas então, como é que foi a história do emprego? Aí eu tinha um currículo muito bom. Eu já era professora lá, né, em Uberaba, tinha experiência. E logo, um mês depois, já estava trabalhando em duas faculdades, uma na Angélica e a outra na Vila Maria. Fiquei 13 anos em cada uma. Enfim, logo, né, me tornei financeiramente independente, mas preparar a aula era uma rotina e era o meio da gente. Tinha umas conversas assim riquíssimas, né, de um conteúdo profundo, existencial, que memoráveis, né? As conversas que a gente tinha sempre, né? Eu não saía assim para, não tinha grana, não queria também dar muito gasto para ele. Então, enfim, assim, o que tinha de muito interessante nesse nosso convívio é que eu era assim muito admirável, Adilson me admirava ali. Ele tinha umas profecias assim comigo, sabe? Estudar no Freud, Piaget, e se divertia muito com isso. Ele falava assim: você vai falar o que hoje? Você vai dar aula de quê? Flávio, hoje vou falar sobre inconsciente, vou mostrar não sei o quê, papel do simbolismo, não sei o quê. Eu falava, tá bom, isso. Fala, tem mais 4 aulas para preparar aqui, agora daqui a pouco é Piaget. Aí eu falava, pode preparar que daqui a pouco eu volto. Ele ia lá, mexia na boca do paciente. Aí eu falava assim, Maria, sabe aquela... Eu trato com muito carinho a boca dos meus pacientes, porque eu preparo, eu sei que tem muitos que é a última chance que eles têm. Então, eu tenho muito carinho pela boca dos meus pacientes. E eu falava assim, você vai ser uma grande pessoa em São Paulo. Você vai... Ali você tem um papel fundamental em São Paulo. Então, existia assim, uma espécie de profecia autorrealizadora, sabe? Ó, pra você ter uma ideia, a gente assistiu 8 vezes o Falso Brilhante. O show da Elis. Regina. O último carro, aquela peça do... Ai, ai, ai. Ai, 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 o último... João das Neves. Eu sou apaixonado pelo João das Neves. E Eu vou o daqui último carro, que minha filha acordou. acordou. Só um Vai lá. minutinho. Então, Caio, pode direciona do modo como você planejou, não sei como que você está pensando. Olha, eu Você tem um roteiro, ó, o que eu penso um pouco, assim, o que eu peço para cada um é esse momento, né, de como conheceu, né, o Adilson, você já falou, né? E o que eu peço também, assim, são essas memórias mesmo de momentos, né? Momentos que foram marcantes, assim, né? Tanto nesse campo da alegria, né, do encontro, tal, como nessas conversas que você já vem falando já. Eu ouvindo você falar, você está me ouvindo? estou Tá te me ouvindo. ouvindo? Tá? Ouvindo você falar, é muito assim, eu também, assim, eu vivi também coisas muito parecidas, assim, né? E tipo, Imagina. quase 30 anos depois, né?
Porque eu conheci ele em 97 e fui conviver com ele 97? 97 e fui conviver com Ah, tá. ele de 2001 até ele morrer em 2005, né? Então foi um período pequeno assim, né? Mas que, como você Você falou também, assistiu, você, você assistiu, é, deixa para lá, não, não quero não, sabe não. Bom, o que é você ia falar? não, assim, as coisas que você falou, assim, porque também eu tô fazendo tudo isso porque realmente, se eu não tivesse conhecido ele, né, eu tinha na época 25 também, né, mais ou menos, a mesma época que você conheceu, parecido assim, né, eu também seria outra pessoa também, se eu não tivesse convivido com ele, né. Com certeza eu nunca estaria ligado a nenhum tipo de arte, né. Minha família, uma família de Santo André, de operários, né. Você já falei isso para outras pessoas, né, mas era uma família, eu trabalhava em fábrica, né. Ele que foi a primeira pessoa que me deu essa dimensão que a arte também é um campo possível para a vida das pessoas, para qualquer pessoa, né? Eu achava que era uma coisa distante, uma coisa do, né, de quem, né, tava lá longe de mim, assim, né? E eu peço sempre um pouco esse caminho, assim, né? E eu acho essa coisa de ser uma conversa também, né? De você falar dessas histórias, né? Eu lembro assim que esses dias eu falei com a Carol, que é a sobrinha dele, ela me contou. Então, Oi? será o que está acontecendo com o sonho? Tá escutando? Hein, Caio? Tá escutando? Caio, o som tá ruim. Peraí. E tá tudo bem? Tá escutando agora? Ah, sim, agora sim. Eu 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 estava conversando com a Carol esses dias, né? E lembrei, e ela falou de uma coisa que eu já tinha comentado com alguém, e eu sempre lembro dessa história, que uma vez a gente ficou no bar, assim, eu e ele, em silêncio. E ele falou assim: olha, o silêncio é uma prova de amizade, né? Tá junto sem ter que ficar falando. Então tinha esses momentos que ele sempre soltava uma coisa, sempre é, tornava poético, assim, né? Então, se você tiver mais momentos, assim, se você lembrar de coisas, né? Ou Sério. assim, se não, tudo bem. É muita coisa, Caio, é muita Mas, coisa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Agora, porque, na verdade, o que deixa assim, a gente muito impactada sobre o Adilson é que, na verdade, transcende mesmo. Assim, o Adilson, ele não tem muito a ver com a maioria das pessoas. Ele realmente foge ao, ao comum, né? Então, é um, eu acho que o seu trabalho agora, esse seu projeto, ele não vai, assim, digamos, nunca te satisfazer no sentido do que você quer. é, Porque, mas acho assim que eu acho assim que o intencionado seu corresponde ao plano do que você pode fazer e vai conseguir fazer. Eu acho justíssimo o que você está fazendo, né? Então, agora, eu bendigo ter esse dinheiro que você está tendo condições de aplicar nessa obra. Agora, nada mais justo do que através da dança. Não sei por que eu falo isso para você. Por quê?
ele tinha uma leveza assim de matéria, de corpo, assim, diferente. O Adilson, ele fazia o que ele queria com o corpo dele, ele fazia o que ele queria. Ele conseguia, sem nunca ter estudado dança, ele conseguia, eu não sei se era visualizando ou não sei como que era, uma espécie de mágica. Ele tinha o dom mesmo de imaginar o movimento e, através do movimento, ele passar isso para a pessoa mais sensível do lado, quem tivesse essa sensibilidade. Então, e que falar para ele, dançar, falar, sentir, pensar, era tudo uma coisa, na minha opinião, uma coisa só. Era Sim, tudo a mesma coisa, pode isso. A qualidade, ela era uma só em tudo que ele fazia, na minha visão. sim. Você falou uma coisa que me... Tá? Você falou uma coisa no WhatsApp que eu fiquei assim, nossa, que é um pouco o que eu penso, assim, que é sobre essa coisa da invisibilidade da ação dele. Você falou assim sobre um aspecto do invisível, que ele não era, ele não agia no sentido de um movimento social, de cumprir alguma coisa, de, sabe, ele, mas ele fazia coisas e que ninguém via, né? Só quem estava vivendo com ele muito perto poderia. Era esse lado da invisibilidade, era o traço marcante dele. Né? Mesmo você me diz coisas que ele não passava para mim, coisas que eram dele, coisas que eram dele. Agora, várias pessoas de Uberaba, rapazes que saíam da Odonto, sem nenhuma forma de encontrar emprego, passaram pela casa do Adilson. O ex-prefeito de Mauá, dentista, o ex não sei o quê, secretário de não sei o quê da saúde, não sei de que lugar. Essa geração, né, da Odonto, da parte da época dele, ele acolheu um monte de gente na casa dele, ali. Então, ali pela Romarina, passou muita gente. Agora, o que ele fazia dessa convivência era um sonho dele, né? Ele acreditava na experiência comunitária, que ele era o chefe de tudo, ele era o chefe. Aquela tribo toda que estava ali, aquela gente se reunia ali, não era por acaso, existia um sentido em tudo aquilo. Só depois que a gente vai vendo que há um sentido nisso tudo. Ele acreditava e ele conseguiu. Agora vamos falar tudo certo. Falar do Adilson é falar das mudanças das pessoas que passaram por ele. Dançar o Adilson é dançar o que cada um aprendeu com ele. Dançar Adilson, uma dança para o Adilson, é dançar a afirmação juvenil, é dançar esperança, dançar a irreverência. Adilson era irreverente. Ele era extremamente performático. Performático. Se fosse caracterizar assim, um tipo de área no qual ele se encaixasse assim, no campo artístico, eu diria que era no campo da performance. No campo da performance, seja ela visual, seja ela corporal, performance, instalação,
fazia o que ele queria. Concorda comigo? No campo Sim, da poesia, no campo, olha, não sei se te contaram essas coisas assim que aconteciam com ele no campo, eu não sei te explicar, no campo da será que é da magia? Eu não sei. Alguns que eram espíritas lá, eu não sou, né? Eu sou uma mistura. Eu não tenho uma religião, sou mais budista, eu acho. Mas não tem como não ser espírita perto de Deus, claro, né? Não tem jeito, que, né? Não tem como. Porque ele era a própria Flor Espanca. Você estava dormindo lá no quarto, Maria, pega a caneta e que a Flor Espanca. Eu falei, ai, minha nossa. Ai, meu Deus do céu. A Flor Espanca. Agora é o Pai Nosso do não sei de quem. Ai, meu Deus. E quando tinha piano, que você ia numa casa ali em Santo André, né, a gente ia nas festas, aí tinha sempre o piano, né? Lá vai o Adilson, porque o Beethoven tinha que tocar. Era o Adilson. Né? E todo mundo era a performance do dia, né? Quem não vai ficar sensibilizado com com aquele envolvimento, com aquela tamanha capacidade de fazer as pessoas ficarem juntas, nem que fosse por um momento, por um segundo, vibrarem juntas na mesma frequência de vibração de amor, de carinho, de paz, né? Porque é o que você falou mesmo, a época, o contexto era a guerra do Vietnã, que estava trazendo suas consequências, a repressão terrível, era o Vandré falando por um Faz de Flores, era o Chico Buarque, e era eu tinha um namorado que estava preso, né, que teve um problema, e eu era oposição, e o Adilson sempre me respeitou muito, mesmo sabendo que a bandeira dele era a bandeira da paz, a bandeira da, da, da arte, né? A arte, não da arte alienada, mas da arte que transforma, que realmente faz a pessoa mudar. Porque o sonho dele era essa mudança radical mesmo, né? Transformar aquele que equilibrar os sonhos, né, de quem não tinha condição de sonhar. Esse era o, o que ele acreditava, né? tem Então uma eu vi várias, comigo mesma, a mudança operada dentro de mim, né? Porque eu mudei muito, né? Eu aprendi muito. Que eu, o que eu sabia do movimento gay? Nada. O que eu tinha de experiência nessa área? Nada. Nem hétero direito eu era, não era coisa nenhuma, certo? Não tinha nada, era alguém intelectualizado, lia Freud, Piaget, trabalhava para caralho, desculpa o tempo, trabalhava muito, tinha que sustentar uma mãe, tinha que sustentar o irmão, tinha que isso, tinha que aquilo, como até hoje. Mas hoje é outro tipo de coisa que eu faço, hoje eu... Enfim, mas acontece isso, que o Adilson era essa força, né? Adilson era essa força. Essa... Com a Adilson à frente, eu ia até no Japão, entendeu? é, Era essa força, né, de todo mundo. Eu sim, acho que ele, ele era esse apaixonado, né, pelo ser humano, apaixonado pela alma humana, um escavador, né, um grande
poeta, né? Mas, ao mesmo tempo, um clown mesmo, né? O Adilson era um palhaço ao mesmo tempo, um lírico, né? Não tem como não lembrar dele rindo, não tem como não lembrar dele fazendo as pessoas se divertirem. Quando a Adilson colocava uma roupa, não era porque ele era um burguês, não era isso. Era uma festa. Ele sabia que as pessoas precisavam de alegorias, disso, daquilo, né? Quando ele ficava num determinado espaço e preocupava com a parte coreográfica, ele tinha, evidentemente, preocupação em detalhar ao máximo o que ele estava querendo passar. Então, acho que a visão artística da Adilson era extraordinária, né? Uma pessoa extraordinária. Lia muito, sabe? Lia demais. Agora, eu acho que eu machuquei ele um pouco. Eu acho que a Adilson esperava mais de mim, não sei. Tenho essa impressão que, não sei, a gente vive sem saber muito como consegue superar as coisas, né? Eu tive um companheiro que foi o pai dos meus filhos, né? Que chegou de um outro país, Uruguai, e a partir daí houve uma mudança, uma ruptura um pouco forte, mas eles continuaram indo à minha casa na Rua Frei Caneca, onde eu morava, né, no apartamento, e foi preciso cortar um pouco devido a uma espécie um machismo, né, uma bobagem do companheiro, mas eu apresentei, através de mim que ele conheceu o Vitor, argentino. Sim. O Vitor era amigo do meu companheiro. Você conheceu o Vitor? Não, também não conheci o Vitor. O Vitor foi uma pessoa que partilhou com a Adilson muitos anos, Sim. após a morte do Lúcio, né? O Vitor veio a falecer, eu não me recordo se foi nos anos 90, porque os anos 90, para mim, foram anos dramáticos, né? Eu perdi muita gente, eu perdi meu companheiro, perdi minha mãe, que cuidava dos meus filhos, minha cunhada se matou, e eu tive um câncer. Tudo foi nos anos 90. E nesse período, a Adilson sumiu. A década de 90 inteira, ele não apareceu. Porque a vida do Adilson, eu acho que estava passando por um processo também de perdas. Eu não sei como que foi viver os anos 90. Agora, o elo entre nós, espiritual, era muito forte. Eu ligava para ele, chamava ele. Adilson, Maria, forte aí, hein? Vai dar tudo certo, forte aí. Em 88 nasceu meu segundo filho, né? Aí eu escalei, falei, você vem batizar meu menino. Ele é padrinho do Guilherme, né? Batizamos. Eu tenho até foto, se quiser eu mando para você. Eu quero. Ele com a vela na mão, a gracinha na igreja. Eu olho para aquela foto e fico... Ele está tão bonito. Ele lá segurando a vela toda, sabe? Está meu ex-companheiro, que ainda estava, na época, estava vivo. E está o Vitor. Está o Vitor lá também. Sentado assim nas cadeiras, né? Tem o Adilson no altar, segurando meu filho, pequenininho, bebê.
E 88 foi isso. E mais tarde, eleições diretas, eu prestei um concurso para a prefeitura, porque eu fiz umas greves aqui também, e acabei sendo responsável por várias greves nas universidades, fui demitida de várias. Eu trabalhei em 14 universidades, consegui ser mandado embora de todas, por greve, todas. Então, essa militância sindical me ocupou muito, sabe? Eu estava fazendo mestrado na PUC, parei para assumir a gravidez. Tinha terminado o mestrado em psicologia, parei. Aí assumi comprar esse apartamento aqui e ter minha vida com esse companheiro. E, nesse caso, em todo esse período, o Adilson tocando, cada um seguindo seu caminho, né? A partir de um certo momento, eu soube que o Vitor estava doente, que ele tinha falecido, né? E aí não consegui mais contato, porque a vida ficou muito complicada, com câncer, eu tinha que fazer acompanhamento ambulatorial, e foram 20 anos, né? De 98 até pouco tempo, até hoje, assim, fazendo essa recuperação nos dentes, eu tive perda de uma série de problemas orais e tudo, e umas sequelas todas. Então, a minha vida mudou muito, mas eu melhorei. Sem esse apoio, sem essa base estrutural com a Dilson, não sei se eu teria sobrevivido a tudo isso que eu passei. Não sei. Eu sinto a presença dele. Eu sinto. Eu sinto a presença da Dilson. É impressionante. Essa noite eu chorei bastante. É muita emoção, né? É incontrolável, não tem como. Porque quando ele faleceu, eu não fui não me contaram. Eu fiquei triste com isso. Eu queria ter visto ele, queria ter me despedido. Não sei por que ele também não me contou, entendeu? Quando eu conheci eu percebia que ele tinha uma. O pessoal fala, ele gostava de ler e tal, mas eu percebia, de escrever, de poesia, mas eu percebia que ele estava num momento já de desistência dessas coisas. Não é desistência, né? Ele estava De num momento. desistência. Mas não seria desistência, mas eu via que ele lia menos, que ele não escrevia mais, né? Quando foi? Eu conheci ele em 97, mas eu comecei a conviver com ele em 2001. Então foi 2001, 2, 3, 4, 5, aí ele morreu. E eu percebi assim, oi? Ele estava trabalhando. Ele trabalhava pouco, né? Ele não trabalhava o dia todo, ele tinha alguns horários que ele trabalhava. Eu lembro assim que ele tinha uma coisa muito assim, por exemplo, um momento que ele jogou fora as fotos, sabe? Pode repetir? Ele teve um momento que jogou fora várias fotos, desapareceu assim com as fotos que ele tinha do passado. Ele estava no momento, ele estava entrando talvez no momento de entender que ele faria essa passagem em algum momento, né? Então eu lembro que ele até quando ele ficou doente, eu lembro que eu tive uma conversa com ele que ele falou, eu não quero mais
continuar. Ele falou, Ele não queria mais. Ele viver. queria morrer, né? Ele falou isso, né? E então eu acho também assim esse afastamento das pessoas, de algumas pessoas, foi esse momento dele, das dores dele meio se fechar, e eu lembro que foi um pouco assim também, né? Dele não procurar muito ninguém, assim, né? É muito maluco, porque eu fiz ciências sociais. Quando eu conheci ele, eu estava estudando, eu fazia ciências sociais na Fundação Santo André, que era Você uma. conheceu ele lá? Você conheceu ele na casa dele ou na fundação? Eu conheci ele no Centro Espírita. Certo. E aí eu lembro que eu tinha um conflito, né? Porque eu fazia ciências sociais, mas eu já frequentava o centro que ele fundou, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Ele ia todo sábado no centro? Ele ia de quinta e eu ia de sábado. A gente nunca se Sábado não, tinha encontrava. sopa. Tinha uma sopa lá, não Uma tinha? sopa, eu ajudei, tá? Encontrei com ele na sopa algumas vezes, né? Mas nunca conversei com ele, assim. Depois, um dia eu conversei com ele, eu tava com o Manifesto Comunista, ele veio falar comigo. E aí a gente ficou conversando e tal. E foi aí que a gente começou a conversar, né? Mas e assim, foi muito legal porque essa coisa que você estava falando lá antes, eu entendi ali, assim, ele nunca falou assim de socialismo, de comunidade, de comunitário, mas ele vivia aquilo. E eu lembro que na faculdade eu percebia que as pessoas tinham o discurso, mas não tinham muitas vezes a vivência real mesmo da coisa, né? Então, era muito interessante para mim, assim, porque era como se fosse um exemplo de um cara que eu nunca imaginava que ia ser um exemplo nesse sentido, né? Eu acho ele muito próximo, assim, do socialismo utópico, né? Ou do Proudhon, do anarquismo, E mais é, uma coisa assim, é, aquela coisa do Trotsky na parte de literatura, né? O papel da revolução. Eu acho que tem umas coisas muito próximas assim da esquerda, no sentido mais utópico, né? Tipo assim, é, a desobediência civil, aquelas ideias do Tolstói, e aí sim, paz, principalmente Tolstói na parte assim de, ao envelhecer, ele romper com tudo e se retirar, sim, né? E com aquela dignidade toda. E eu acho assim que jamais ele assim pregaria algo que ele não acreditasse, né? O Adilson tinha uma coerência interna, né, muito grande. Agora, eu acho que ele escreveu pouco pelo tanto que ele fez. Eu não sei se alguém tem, se a família tem, com quem está. Eu tenho a impressão que as irmãs devem ter alguma coisa, não sei sim. não. Você já falou com a Luzia, já falou Já, com a já elas Maria têm do alguma Carmo, coisa. Eu com tenho a alguma Miriam. coisa. Eu tenho, assim, quando ele estava vivo, eu peguei algumas coisas e xeroquei, né? Eu tinha datilografado, eu xeroquei, sei lá, um terço, nem um terço das coisas, talvez. E depois que ele morreu, acho que talvez esteja espalhou um pouco com a família, com alguns amigos, algumas coisas se espalharam, assim, né? É, Agora, eu acho assim, essa figura que ele passou a representar
ali no... Esse carisma dele, ele não era nem consciente disso, eu acho, do carisma que ele tinha. Ah, Você às acha vezes, que ele tinha consciência? às vezes eu acho que ele sabia, assim, ele... Mas é... Eu sim que o papel que ele desempenhou ali, né, com a Marina, recebendo as pessoas, que cada um que chegava saía mudado, né? Eu acho. Ele não se recusava de jeito nenhum a oferecer um plano de vida, um projeto de vida para quem chegava, né? Eu acho que o Adilson era uma mão estendida o tempo todo. Entende? Eu acho que tinha uma empregada, não sei se já te falaram dela, já soube, assim, Zuzu. mas pode falar. Ele tinha uma adoração por ela, pela Zuzu, que era uma figura bem assim, como se diz, que os trans gostam. Ela encarnava assim sabe, uma atriz que você coloca um negócio na cabeça e fica bonito, você coloca um negócio, um brinco. E ela é uma pessoa extremamente expressiva, né? Ela fazia parte do grupo, sabe? Ela fazia parte. E o Adilson só dava o papel, ela seguia, entendeu? E a Zuzu era muito criativa, muito inteligente. Ela ajudou a Zuzu. Adorava a Zuzu, né? Ela, ela teve um drama, a vida da Zuzu era um drama, com aquela filharada. Ele levava a Zuzu para as boutiques, vestia ela de cima a baixo, assim, resolvia toda a questão dela do consumo. Isso era uma coisa que atormentava, ele curava na hora, entendeu? Ele sabia como resolver, né? A fantasia da Zuzu, né? De madame, enfim. Mas era uma pessoa muito séria, né? Agora, o Caio, deixa eu te falar uma coisa. A Inaídes conheceu umas facetas do Adilson que eu não conheci, que é o tipo que é dos anos 80 para frente, quando a irmã da Inaídes teve câncer no cérebro, e o Adilson apoiou, esteve presente com a Marisa de uma forma plena, né? E a Marise passou assim a frequentar o centro espírita. Eu não participei dessa parte. Agora, eu sempre tive assim uma preocupação com a verdade do Adilson. Assim, achei que era muito pesado para ele o que ele tinha assumido como missão de vida. Porque ele chegava no final do dia assim, às vezes ele falava assim para mim: Maria, eu estou tão cansado, me abraça, tão cansado, estou exausto, estou cansado de sofrer. Eu falava: ai, meu Deus, ficava tão, sabe, era o nosso segredo. Eu não podia manter aquilo. Eu falava assim: não, espera aí, eu vou fazer uma palhaçada, sabe? Pum, para sair daquilo, sabe? Ele era dramático, era inteligente demais. Tem um poeta uruguaio, esqueci o nome desse poeta uruguaio, que ele fez um trabalho muito bonito com aquele grupo de dança ali da Rua Augusta. Como é que é o nome dele, gente?
Não é? Será que é um poeta maldito? Não. Maldoror? Você conhece o... É o Maldoror? Isso. Uhum, Você conhece? conheço. Aquele menino lá do grupo João, né? Do Nome, Corpos Nômades. Corpos Nômades, conheço. É. Gosto muito dele, qual é o nome dele? Esqueci. É João. Conversava muito com ele. Ah, João, né? João, eu não lembro agora. É. A gente conversava muito lá no Fomento. João passou por muitas coisas também, né? Ele é um meditante, passou por muitos, foi para a Holanda, teve problemas com a associação de dança, rompeu com muita gente, sofreu. E tem um carinho enorme pela mãe dele. Eu gosto muito de João. E esse poeta, tem coisas do Adilson que eu me lembro um pouco desse poeta uruguaio, sabe? Em um lado meio sombrio, sabe? Assim, mas O- também tem um lado sublime. os Da, Cantos de da, Maldoror, que o Adilson tinha o livro, esse livro tinha. tá comigo. Ele tá aqui, eu acho. Tá com você? Tá comigo. Eu fiquei Olha, do eu nunca Adilson, tenho isso. eu fiquei com E duas. como é que isso vem, né? E olha só, né? Gente, É, estranho. Depois que eu tive o câncer, a minha área é política mesmo, né? Eu trabalhava com política de cultura, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre o projeto da Mariana Chauí, que eu trabalhei com ela. E eu, eu tive que romper, depois do câncer, um pouco desse intelectualismo da política, essa aridez, né, da política pública, porque eu coordenei uma região, né, na época do PT, eu coordenei uma região aqui e tive uma série de problemas com essa questão partidária, as dificuldades que a gente teve para implantar o projeto de cidadania em São Paulo, foi brincadeira. Mas Santo André também teve, sim, eu mas também consenso, né? sofri O bastante. Celso fez. E em 1900, eu fiz uma reviravolta assim, interna. Eu vou mexer com yoga, vou virar professor de yoga, eu tenho que estudar esses hindus, eu tenho que mexer com o corpo, eu não posso continuar desse jeito. Aí eu fiz uma pós-graduação em yoga, né? Professor de yoga. Fiz 2 anos aqui na FMU com aquele pessoal da Índia que estava aí, e com aquele uruguai lá, o Marcos Rocha. E foi uma revolução ver essa yoga. Trabalhar com essa yoga. Aí eu mexi com isso, fui estudar um pouco o papel da Hatha Yoga no teatro. Fiz um monte de pesquisa com o pessoal lá do... Eu tinha contato, que era coordenador do Fomento. Eu coordenei o Fomento ao Teatro durante 5 anos, né? Então, eu tinha contato com o pessoal. E a yoga foi uma coisa assim, sabe? Depois que eu fiz a yoga, tudo que eu... Parece que eu adquiri um radar, assim, a intuição ficou bem assim, diferente. Eu penso, as coisas acontecem, umas coisas bem assim, viu? Esse negócio de mexer com o corpo não é brincadeira, não. É, não, total. A sutileza, né? Você fica mais sutil, né? A pele, ela tem outra, sei lá, uma vibração diferente. Diferente. Agora, desde 86, eu fiz meditação transcendental. Que legal. Né? Eu fiz Vipassana. Meditação transcendental. Ah, Eu fiz Vipassana. Vipassana é meditação, mas
A Vipassana, deixa eu te falar, se você interessa, depois eu te converso com você sobre isso. É um mergulho no silêncio, mas não na fonte. Ela fica é como se o nadador ficasse na superfície, mas não mergulhasse. Sim. A transcendente do Maharishi, não sei se eu vou falar do Maharishi, Sim. que agora está com um neurocientista americano chamado Tony Never, saiu agora o livro, chamou Oceano Ilimitado da Consciência, tá? Para ser traduzido em português, porque o Maharishi é difícil de entender. Quem era muito capaz de entender era o George Harrison, né? Aquele Beatle. Então, essa coisa de transcender é uma técnica simples, qualquer pessoa faz, né? Agora, a Vipassana não, ela já exige uma destreza no corpo, né? Você tem que ter habilidades com o corpo. Agora, no caso da meditação transcendental, é uma técnica científica que você vai ter que adquirir, né? Ela é passada de um instrutor para você e você recupera. É só um expediente para você parar de pensar, né? Então, realmente a mente passa por um nível de consciência que não tem nada a ver com sono, nem com vigília, nem com sonho. É o quarto nível, né, de consciência. Mas para mim está sendo muito bom na pandemia, porque Deu uma travada. o estresse não acumula, né? O pensamento estressa também demais, né? Sim, o pensamento exige do corpo fisicamente, né? Oi? O pensamento, ele exige do corpo fisicamente, não é uma coisa etérea, né? É uma coisa que ele desgasta o corpo também, né? Exato. Ele como se diz, sistema límbico, né? Mexe com o sistema todo do corpo. E o que acontece com as células, né? A gente acaba perdendo essas conexões, né? Eu, tem que fazer 2 vezes por dia. Geralmente o intervalo não pode passar de 8 horas, né? E agora é interessante, né? Fazer o trabalho com meditação, porque não tem, né, que com essa pandemia, como é que vai fazer? Você não pode fazer caminhada, você não pode fazer nada a não ser a yoga, né, que eu faço mais alongamento agora. Mas então, o que a gente faz agora? Eu posso, só para finalizar, porque acho que tem um tempo também de gravação aqui no Zoom, eu sempre peço para as pessoas falarem assim, eu peço, se o Adilson fosse um verbo para você, fosse uma ação, o que você diria? Assim, qual verbo seria a sua experiência com ele, assim? Amor. Uai, caiu aqui. Ixi, Foi forte, né? onde você está? Cadê você? Deixa eu ver onde você está. Oi, Pronto. Castano? Oi, estou escutando. Tá, você sumiu. Deixa eu ver aqui. Está meio estranho aqui. Parece que a Você imagem com a... apertou? Eu acho que Não, voltou deu. agora. Eu acho que a palavra mais forte, no caso, para Deus, é amor.
Pode ser paz também. Agora, verbo. Você trouxe muitos. Você falou de revolução, né? De transcender. Eu fui pegando no meio da conversa, sim, né? Eu achei interessante isso, sim. Mas Eu acho que é sonhar. sonhar. É sonhar, acreditar. Sonhar, acreditar, existir, amar. Compartilhar, compadecer, celebrar, cantar, Uhum. divertir, brincar, conversar, sorrir, abraçar, ser, estar junto, curar, transformar, melhorar, equilibrar. Mas eu acho que celebrar é o verbo melhor para ele. Tá bom. Eu acho que a Dilson era festa. A Dilson era festa, a Dilson era festa, era festejar. Acima de tudo, era festa. A Dilson era uma festa. Como diz o Arnaldo Antunes, né? O Arnaldo Antunes tem uma música e um jeito dele fazer. Né? A casa é sua. Eu acho que a Dilson é muito isso, assim, sabe? A gente chegava lá e era, era rock and roll, era o que fosse. Hoje, não sei se seria o rock and roll. Poderia ser funk, poderia ser rap, né? Podia ser. Ele era atualizado, ele atualizava, né? Ele nunca estava fora da, da época dele, né? Ele não tinha problema de estar sintonizado com a época, né? Dilson era moderno. E no mundo pós-moderno, que as pessoas estão meio viradas avesso, incrédulas, né? Eu acho que ele conseguiria fazer as pessoas voltarem a acreditar. Eu acho que a Dilson tinha esse dom. Tinha, ou tem, não sei. O seu trabalho vai fazer isso. Vai retomar esse... Eu acho que o seu trabalho vai fazer o Adilson reviver, o Adilson renascer das cinzas, já que você gosta disso, seu trabalho é esse, né? Renascer. Eu acho que seu encontro também, né? A palavra que faz muito o Adilson seria isso, encontro.
né? E agora, quem diria o encontro dos vivos com a Dilson, né? Quem diria? Eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que você vai ser muito bom o seu trabalho, eu acho que você devia realmente continuar, se não desse agora, continuar. Não deu para fazer, escreve o livro depois, o trabalho continua, não continua? Sim, sim, continua. A minha ideia é dançar na casa das pessoas que conheceram ele, né? A minha ideia é ir até a casa de quem Eu acho- conheceu ele, É, mas eu acho que o apresentar. trabalho na rua, nos lugares livres, tipo o espaço aberto, também seria um trabalho que tinha a ver com a cara da Dilson. Sim, Espaço aberto, trabalho em espaços assim, porque a performance ela não precisa, né, de intimidades, né? Os passantes também, como ele era muito, né, atento a tudo, né? Ele descobriu uma linguagem que tinha muito, alcançava, né? Quilômetros, né? Mas Deus tinha essa potência toda. Então, eu acho que seria, eu vejo assim, sabe, um trabalho na rua também, eu vejo um, uma dança assim meio tipo hair num parque, pessoal correndo, não sei. você vai Eu só ver. lembro da camiseta de, eu só lembro da camiseta de espelhinho, a camiseta branca de espelhinho, toda no e uma calça de elástico assim, eu acho que eu vejo. Não sei como que você vai vestir ele. Você já está com a barba dele, com o É, jeito dele já, eu meio tô, Rasputin. eu fiz uma série de imagens no campo aberto, assim, represa, em mato, tem e também na casa que ele morou, também tenho imagens de lá, de hoje em dia, assim, eu Você vai tenho. fazer aonde que você vai fazer essa oficina agora? Não, isso é porque o projeto, como entrou em pandemia e tal, ele virou um videodança, essa fase, né? Então, esse fomento da lei Aldir Blanc na prefeitura, o que eu vou entregar agora é um videodança, né? Que vai sair em setembro agora, né? Então, acho que dia. É outra etapa do trabalho. Aí depois continua, mas é por minha conta. Aí eu vou. Aí todas essas suas é, ideias eu acho super válidas e elas já passaram por mim de alguma maneira, assim. Tem alguma coisa a ver com Butô? Não, né? Tem, assim, eu gosto bastante. Você falou lá na conversa, tem, né? Porque tem uma coisa de no meu, do meu, no meu, do meu, na minha busca na dança que tem em se transformar na coisa, né? De não representar algo, né? Então, eu não represento ele em nenhum momento, né? Mas eu me transformo em outra coisa, né? Eu viro outra coisa, eu sou outra coisa, né? Eu vivo outra coisa, né? E para alcançar um pouco essa coisa essa flor assim, né? Essa flor da efêmera assim, né? Que é o espaço cênico, né? Assim. Mas é isso. Eu vou parar a gravação porque eu tenho um tempo limite para a gravação e a gente continua conversando aqui, tá bom? Tá bom. Agradeço, muito obrigado, muito precioso Imagina, tudo que você falou, toda a sua experiência. extremamente, foi muito importante para mim Obrigado, estar presente nesse trabalho seu. obrigado. Eu vou pausar aqui.